Olá pessoal, estamos aqui no VenturiCast, mais um tema que a gente vai trabalhar hoje bem bacana. Nós acabamos de vir de uma feira de negócios, a Feira do Empreendedor, e teve muita gente com muitas dúvidas que a gente vai falar hoje aqui no VenturiCast. Se você está interessado em saber como escalar o seu negócio importando da China, como iniciar a importação da China, esse é o canal certo para você. Acompanhe a gente aqui no YouTube, acompanhe nas redes sociais. A gente sempre traz conteúdos relacionados à importação empresarial, sempre conteúdos relacionados à importação legal. Então, se você quer escalar o seu negócio de forma saudável, sustentável, esse é o canal correto para você entender todo esse universo China. E hoje a gente vai falar de algumas perguntas que nós tivemos na Feira do Empreendedor. Nós tivemos lá alguns meses atrás, um mês atrás, e foi bem bacana. Por quê? Porque muitas empresas que têm dúvidas, né, relacionadas à importação, a gente conseguiu ter essa conexão, esse network, falando sobre como é possível importar da China sem começar investindo muito. A gente falou do container compartilhado e a gente vai falar aqui também. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, então não esqueça, claro, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, para que a gente possa levar mais conhecimento, levar mais informação sobre importação da China. Bacana? Bom, uma das grandes perguntas, eu já falei isso daí, eu tenho lá no nosso site, lá no nosso PAC, né? Que são as perguntas mais frequentes, eu tenho no nosso site, mas essa pergunta ainda ela é campeã. Com quanto dá para começar importar da China? Veja bem, essa é uma pergunta fácil e ao mesmo tempo complexa, tá? Hoje o custo operacional China, ela agregou muito valor nos produtos. Por quê? Porque o custo China aumentou pra caramba, certo? Em contrapartida, as pessoas, empresas que trabalham já em importação há muito tempo, sentem também que esse custo operacional aumentou e, claro, ele tem que colocar essa margem de lucro em cima para poder fazer revenda aqui no Brasil. E o que nós queremos? Queremos que você comece a comprar direto, mesmo pequeno empresário, mesmo pequena empresa, que é possível fazer isso, tá? A gente tem muitas empresas aqui que começaram pequenas, que começaram trazendo container compartilhado, trazendo poucos volumes, e hoje escalam o seu negócio, e aprenderam esse negócio, entenderam todo esse universo, e hoje ganham muito dinheiro importando da China, tá? Mas essa pergunta, o quanto dá para começar a importar da China, ela é frequente, todos os dias a gente tem nas redes sociais, a gente teve lá na feira muitas empresas, muitas pessoas perguntando, e a gente sempre fala, tá? A gente sempre fala que para começar a importar da China é interessante acima de 50 mil reais, certo? Mas não é uma regra. Por quê? Eu vou explicar. Quando a gente faz um projeto, ele é um projeto personalizado para cada cliente, tá? Na China não existe uma tabela de preço onde que a gente tem ela pronta, vai converter no dólar aqui e esse preço vai chegar aqui em reais, para você saber quanto vai custar a sua mercadoria. A gente tem que personalizar o seu projeto. Isso a gente faz através de uma consultoria nossa que se chama PIPS, Programa de Importação para Todos, onde que a gente identifica o fornecedor lá na China, coleta as informações e monta a planilha de custo, certo? Que é um estudo de viabilidade. Ali a gente vai analisar o regime tributário da sua empresa, a classificação NCM da mercadoria, para ver se tem alguma barreira comercial ou se tem uma redução de imposto, que a gente chama de ex-tarifário. A gente vai analisar isso aí. A gente vai analisar o estado de nacionalização,
como vocês sabem, os impostos federais, ele é fixo, independente do estado que você esteja, o imposto federal ele vai ser sempre o mesmo, conforme a NCM da mercadoria. Mas o estado, cada estado ele tem uma alíquota específica do ICMS. E aí que daí talvez tenha diferença de impostos ou a diferença do produto, do preço final do produto. Então, quando nós analisamos esse projeto, que ele é específico somente para você, a gente vai analisar o volume que você vai querer importar e se tem algum benefício, qual o estado que você está, se ele tem uma alíquota menor ou até maior do que os outros estados. Então tudo isso vai ser analisado para que se chegue ao preço do produto, certo? Para que se chegue ao preço do produto. Por quê? De repente um concorrente seu que está querendo importar a mesma coisa que você, ele pode ter um preço diferente do que você. Não porque lá na China ele encontrou um fornecedor com preço menor, porque lá na China o preço é equiparado. Claro que dependendo da condição, de volume, de quantidade que você vai comprar, você pode ter um preço melhor. Mas claro, não é isso que vai impactar no preço aqui no Brasil. O que vai impactar no preço no Brasil é o estado de nacionalização, o regime tributário da sua empresa, se tem um benefício fiscal, né? E também, claro, o volume. Então, o que eu quero dizer é que cada projeto que a gente faz aqui, ele é personalizado. E respondendo novamente a pergunta, que é campeã aqui, o quanto dá para começar para importar da China. A gente tem muitos clientes que começam com 50 mil reais. E a partir do momento que a gente demonstra esse estudo de viabilidade e que o projeto começa a ser viável, e quando que esse projeto começa a ser viável? Ele começa a ser viável a partir do momento que, quando nós fornecemos esse preço formado, através de tudo isso que eu falei para vocês, ele fica mais barato do que você comprar de um importador ou um distribuidor aqui no Brasil, certo? Então, imagina que a gente está fazendo um projeto lá que você está comprando da China um produto, pagando imposto, pagando frete, seguro, despesas portuárias e os nossos honorários, tudo que compõe uma importação, vai custar, sei lá, 40 mil reais. E aí o produto individual, ele está com preço melhor do que você comprar aqui de um importador ou distribuidor. Bacana, você vai seguir. Você não precisa comprar 50 mil reais, você pode comprar com 40 mil reais. Agora, se eu fornecer para você as informações, o estudo de viabilidade, que 40 mil reais não era bacana você poder fazer importação, tá? Eu vou sugerir para você, tá? Comece com 50, com 60, com 70, mas que esse projeto se torne viável a partir do momento que a gente apresentar esses números para você. Por isso que eu digo, cada cliente ele tem um projeto personalizado, certo? E aí a gente tem a consultoria que vai levantar essas informações, vai levantar um fabricante lá na China, vai fazer toda a gestão do seu pedido, você não precisa conversar com ninguém aqui, a nossa equipe vai fazer isso, certo? Então, isso é muito relativo, tá? Com quanto vai começar a importar na China, mas a maioria começam importando aí com 50 mil reais. Tá? Eu aconselho, antes de qualquer informação que você tenha lá na China, porque na China pode tudo, quando você está falando com algum chinês lá, de repente pode Alibaba, AliExpress, isso eu até vou falar depois, mais adiante. Busque informações precisas de quem conhece o mercado, de quem faz isso aí, e a gente faz isso há 11 anos, tem importações aí que saem com frequência, saindo da China, chegando no Brasil quase todos os dias. Então a gente tem esse know-how, tem uma equipe capacitada, pode avaliar o seu produto com todo critério, né? Tem muitos produtos que têm licença de importação e às vezes o cara não sabe, certo? E às vezes
isso vai encarecer no custo do produto. Ou até mesmo, às vezes, não encarecer, mas vai tornar-se tanto burocrático para a liberação dos órgãos aqui no Brasil, Anvisa, Anatel, Inmetro, que às vezes você fala assim, Kleber, não compensa entrar nesse negócio agora. Então, a gente fala aqui de um panorama, de uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque o importador, muitas vezes, ele está colocando um dinheiro aí dentro que é de toda a vida dele, não pode errar. E nós estamos aqui para fazer você acertar, para você colocar o seu dinheiro, poder multiplicar esse investimento e cada vez ir aumentando, progredindo o seu negócio com importação empresarial. Então a gente gosta de ser muito consciente em relação a isso aí e a gente tem que ser muito, acima de tudo, transparente, certo? Então, com quanto dá para começar para importar? Tem muita gente que começa com 50 mil reais, mas a gente tem que analisar o seu produto, a sua quantidade, o seu volume, tá? E você também não pode, quando você começa a importar, aumentar muito os itens, né? Aumentar muito os itens aí. Então é uma sugestão. Outra coisa, tem muita gente aí que vende aí, que dá para começar a importar com 5, com 10 mil reais. Não caia nessa não, tá? Se você, não é nem porque eu não quero, é porque realmente não dá. Tem muita gente que fala que dá, mas depois chega no Brasil aqui, o preço vai ser muito maior do que ele compra aqui de um importador ou distribuidor. Então, não dá para começar com 5, 10 mil reais. Tá? Bom, uma das outras perguntas que a gente tem muito aqui também é qual é o custo do produto? E eu acho que vai ao encontro daquilo que eu já acabei de falar para vocês agora aqui. O custo do produto ele é personalizado para cada cliente e, repito, a gente tem que analisar a quantidade do produto que você está comprando, repito, o estado que você está nacionalizando essa mercadoria, porque deve ter uma letra diferente, tá? Se tem ou não tem o benefício fiscal, isso vai formar o custo do seu produto, certo? Então aqui nós estamos falando de contabilidade, a gente está falando de uma lei específica, de um benefício fiscal, e não tem outro meio se a gente não fizer cálculos, se a gente não fizer números, não apresentar números para você, não tem outro caminho. Tá? Claro que existe, por exemplo, situações assim, mas Kleber, você já não trabalhou com esse tipo de produto? Você já não importou esse produto? Sim. Não existe uma tabela, repito, não existe uma tabela. Kleber, faça uma tabela de preço. Na China não é assim. Cada fabricante ele é especialista naquilo. Né? Nós não somos vendedores, nós somos uma consultoria. Então nós vamos identificar aquilo que você precisa. Nós vamos buscar fornecedores e fabricantes aquele produto que você está pretendendo importar. Então a gente desenvolve aqui o produto que o cliente necessita. Nós não vamos oferecer um produto aqui. Kleber, mas eu tenho dúvida. Estou em dúvida em qual produto que eu vou comprar. Aí sim, a gente tem aí, a gente dá algumas dicas para você ter alguns insights, algumas ideias aí. Então, por exemplo, Mercado Livre. Mercado Livre é um baita de um site para você medir a temperatura daquele produto que você está querendo importar. Ou de você buscar ideias ali dentro. Porque o Mercado Livre ele tem os produtos que são mais vendidos, o Mercado Livre tem os produtos que dá mais margem de lucro, né? Tem um ranking lá dos produtos, os 100 mais, os 10 mais, os 20 mais, os 50 mais, né? Ali você tem o preço do produto. Então tem muita ferramenta, muita informação ali que dá para você, agora eu já tenho ideia do que eu vou pesquisar. E aí você passa para nós. Isso tem que partir de vocês. Não tem como a gente oferecer alguma coisa. Nós temos lá no nosso site um e-book que é os 20 produtos validados pela China Venda. Inclusive você pode clicar aqui, você vai direto para o site, tá? Tem esse e-book para você baixar, é gratuito. Os 20 produtos validados pela China Venda. Ali são 20 ideias de clientes que já importaram com a gente
e que deram certo e que continuam importando aqueles produtos. Agora, é claro, somente 20 produtos talvez não é o suficiente para te dar uma ideia daquilo lá. Então, se você não encontrar ali, repito, você pode entrar no nosso site, baixar esse e-book, ele é gratuito, e você pode entrar no Mercado Livre e também complementar com essas informações, tá? Buscando, pesquisando. Tem muita gente que fala assim, eu quero que você me dê uma ideia de um produto. Indicar um produto, a gente, como eu repito, a gente pode dar algumas ideias, mas é sempre importante você conhecer o produto, canal de venda. Então você precisa entender desse produto. Mas eu quero começar com um produto, esse aqui que eu não conheço, mas eu sei que ele vai virar no Brasil. Bacana! Eu só peço para que você pesquise, se informe muito bem dele a respeito disso. E claro, me dá essa dica de eu vou buscar esse produto específico para você. Repito, lá na China a gente não tem algo assim como no Brasil. A gente vai numa empresa aqui, tem um catálogo, e a gente vai folheando aquele catálogo, e aí você vai escolhendo alguns produtos daquilo lá. Na China isso é muito específico, né? Primeiro que eles não usam muito catálogo. Só empresas muito grandes, multinacionais aí, que muitas vezes tem um catálogo, e aí auxilia bem, ajuda bem. Mas a maioria das empresas não tem isso. Então você que tem que vir, né, trazendo para nós o que nós vamos buscar a respeito disso daí. Então, a partir do momento que você tem essas ideias daquele produto que você tem, que você quer importar, fica mais fácil para nós identificar o fornecedor lá na China, trazendo informações e montando toda essa precificação, né, de quanto vai chegar essa mercadoria, para a gente poder chegar na viabilidade do projeto, certo? Então a gente vai analisar isso aí. Então esse custo é determinante conforme sim a qualidade do produto, né? Esse volume que você vai fazer de importação, tá? Vai ao encontro da pergunta anterior de quanto dá para começar a importar da China. Esse encontro, essa conexão aí, tá? Então é isso que eu queria falar. Outras situações que a gente tem muito e teve muito lá na feira também, às vezes eu olho no Alibaba, o preço do produto é aquilo mesmo, cara, porque o preço está muito baixo, certo? Cara, cuidado porque eu tenho algumas observações que eu vou fazer para você. Primeira coisa, tem algumas coisas lá na China que o cara, para poder ranquear, é igual no Mercado Livre, né? Então você tem um preço bacana, então você vai tendo, puxando esse ranking lá. Lá também nos sites como Alibaba, AliExpress, Made in China, Rakumart, sei lá, muitos aí tem. O cara coloca um preço lá embaixo para ele ter leads. Então ele vai ter lá gente procurando ele, com isso vai ajudar esse posicionamento dele, mas aquele preço não é real. Por que não é real? E aí sabe como que você vai descobrir que ele não é real esse preço? Na hora de você falar, não, agora eu quero comprar, certo? O que vai acontecer? Ele vai falar, essa mercadoria está em falta, a matéria-prima aumentou o preço, ou eu não tenho nesse momento, e quando ele voltar, ele vai atualizar esse preço. Então tem muito disso, tá? Tem que ficar muito atento, que muitas vezes o preço que está lá não é, certo? Outro detalhe, às vezes o cara vai lá, na China, fornecedor, ele coloca um produto com valor em reais, e aí o cara aqui no Brasil está pensando que aquele valor que vai chegar no Brasil, certo? Tá errado também, porque ali dentro é o seguinte, depois daquele valor que foi colocado, se tiver certo, tá? Ainda tem impostos, frete, seguro, despesas de armazenagem no Brasil, desembaraço aduaneiro. No Alibaba, no AliExpress, esses sites tem muito disso. Agora eles estão colocando que terá um adicional no valor dos impostos, tá? E lembrando, tá? É muito importante observar isso aí. Gente, Alibaba, AliExpress e demais sites aí chineses, você só pode comprar para revenda com CNPJ.
Com CPF, você não pode revender, você só pode comprar para consumo, de uso próprio. E quando a gente fala consumo de uso próprio, não é você comprar 50 unidades de uma garrafinha, tá? É você comprar uma unidade de uma garrafinha. E aí você vai pagar imposto, né? Porque agora, né, acima de $50 já tem imposto, né? E, enfim, para uso, não adianta você falar que você vai usar 50 garrafinhas, porque a Receita Federal, uma hora ou outra, ela vai te pegar, e o teu CPF vai ser bloqueado, e aí você não vai conseguir fazer mais compra. Então, se você quer fazer o negócio certo, se você quer comprar para revender, emitir nota fiscal, participar de licitações do governo, prefeituras, estado, você tem que fazer a importação de forma correta, legal, com CNPJ, né? Mas voltando lá atrás, os preços que é colocado ali, você tem que se atentar para esse detalhe, tá? Tem imposto, tem coisas ali que o cara só te chama para trazer leads ali e o preço não é real. Por que eu estou falando isso? Já teve várias situações seguintes. Nós temos a nossa equipe lá na China. A gente tem lá brasileiros e chineses, um escritório, um armazém em Xangai, um armazém em Nanjing, certo? E nós já pegamos projeto onde o cara falou assim, olha, parte desse fornecedor aqui, porque ele já me passou um preço. Então nós vamos investigar primeiramente se o fornecedor é bom, se o cara pode fazer negócio com ele, tá? E aí nós fomos lá e o cara não tinha esse preço. Mas, caramba, se nós estamos lá na China, a gente tem essa especialidade, a gente sabe negociar. Por que o nosso preço está sendo maior do que o cara lá? Enfim, constatamos realmente que aquele preço não existia, era somente para chamar atenção, para ter leads, e isso aí, infelizmente, tem poucas empresas do comércio exterior que fala isso daí, não se atenta e não se alerta para isso daí. Então a gente fala que quer um negócio bem transparente, quer fazer um negócio, porque sabe que tem muita gente que investe tudo ali, né? Então não pode errar, e nós estamos aqui para realmente deixar bem claro tudo isso daí e começar um negócio sustentável, um negócio bacana. Então isso tem que ficar muito atento com essa situação do preço do produto. Não é aquele que está escrito muitas vezes lá em reais e o cara está achando que vai chegar aqui no Brasil ou vai pagar o frete. Tá? E aí o que mais? Tem gente ainda que o cara entra em contato com a Alibaba AliExpress, o cara fala, não, se você comprar de mim ainda esse produto já é colocado no Brasil. Olha que pegada que é. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas ele falou pra mim que coloca no Brasil esse preço, essa mercadoria. Cara, mas primeiro, tem que analisar, tá comprando por CPF ou por CNPJ, tá? Segundo, quando chegar no Brasil tem imposto, tá? O chinês não te dá, cara, nada de graça. Ele está colocando ali no valor da mercadoria o preço, o frete. Ele vai contratar um frete lá e ele vai colocar isso no preço da mercadoria. Não tem nada de graça. Então tem que ficar atento com isso daí, certo? Outra pergunta. É isso aí que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Eu já falei sem ler aqui. O chinês disse que coloca meu produto no Brasil com frete pago. É isso que eu acabei de falar. Tem muita gente que vem com essa, né? Não, Kleber, o cara falou para mim que coloca no Brasil para mim esse preço. Não é esse preço. Repito, tem imposto depois disso. Outra, o frete. Ó, uma coisa bem importante para observar. Quando você vai nacionalizar o produto, o valor aduaneiro, que é a base de cálculo para os impostos, ele é o valor FOB da mercadoria, que é o valor da mercadoria na China em dólar, mais frete e seguro, certo? E aí começa a calcular todos os impostos. Mesmo que o cara fala que essa mercadoria já está com frete, ele vai ter que informar qual é o valor do frete, porque para a gente poder calcular os impostos, esse valor está ali. Então assim, o valor da mercadoria mais frete e seguro, a gente começa a calcular os impostos, tá? Então toda vez que você comprar uma mercadoria que o cara vai colocar aqui no Brasil essa mercadoria, tá? Nós vamos calcular de qualquer maneira os impostos ali, seja ele você pagando o frete ou seja você pagando o frete para ele.
E qual a diferença disso? Qual a diferença? A diferença é que se ele contrata lá um agente de carga e manda sua mercadoria para o Brasil, você não tem um certo rastreio da carga de forma correta, mais precisa, tá? Os impostos no Brasil, as taxas no Brasil, na hora que você for pagar um frete, ela pode trazer surpresas para você, porque o valor do frete, quando você paga, quando chega no Brasil, você tem que pagar as taxas de destino, que a gente chama. Quando nós contratamos o frete FOB aqui, nós contratamos um agente de carga, a gente tem uma proposta que é encaminhada para o cliente. Então nós temos a proposta do valor do frete, das taxas de origem, se tiver que ser pago conforme o Incoterm de responsabilidade do importador, e as taxas de destino, que é obrigatória do importador quando chega aqui no Brasil. Quando você tem uma proposta na mão, que é isso que a gente faz quando a gente contrata FOB, está escrito qual é o valor que você vai pagar aqui no Brasil. Quando você contrata CIF, ou seja, o teu fornecedor lá vai contratar o agente transportador, vai colocar a carga e vai chegar no Brasil, você não tem essa proposta, você não tem o valor. Então quando chegar no Brasil, tá, muitas vezes tem surpresas desagradáveis. Tá? Nossa, mas por que é tudo isso de taxa? Aí a tua mercadoria está aqui no Brasil, você não pode demorar para tirar ela do alfândega, então você vai pagar aquele valor lá, que não tem outro negócio para fazer, né? Então a diferença é que se você contrata a FOB, nós conseguimos controlar, ajustar melhor tudo isso daí e, acima de tudo, ter uma proposta antes dela sair de lá, de quanto você vai pagar de frete e de taxas. No CIF, muito pouco provável que você tenha essas informações, tá? Esse é um ponto. Essa outra situação é que não caia nessa de que a mercadoria minha já está colocada aqui no Brasil e que o cara falou que já vai dar pro frete, né? Então você está pagando por ele, você vai pagar imposto por ele, e eu aconselho, tá? Eu aconselho você deixar nós contratarmos o frete, por quê? Porque a gente tem agentes de cargas parceiros, que a gente pode ter o tracking da carga desde quando ela sai de lá até chegar no Brasil, semanalmente, né? Sabendo se vai haver algum atraso, quando está para chegar, quando chega no Brasil. A gente tem uma proposta na mão que a gente pode comparar com o faturamento do agente de carga, sem nenhuma surpresa, tudo claro, transparente. Então isso daí que faz a diferença depois na sua importação, tá? Se não pensar em tudo isso, na hora que chega no Brasil, tendo surpresas desagradáveis, né? São custos, são custos que você poderia prever, e você não fez isso. Se esse conteúdo faz sentido para você, repito, compartilha ele, tá? Manda para seus amigos. A gente gera conteúdos aqui dentro para levar informação e conhecimento para vocês de importação legal pagando imposto, tá?